Bom dia. Vamos para a nossa última jornada. Sempre há um certo sentimento nostálgico ao chegar ao fim de qualquer etapa, não é? E creio que já começamos a sentir esse sentimento nostálgico, passo o pleonasmo. Queria que nos preparássemos profundamente para a mensagem desta manhã. Eu sei que algumas pessoas já regressaram aos seus lares e estou feliz porque esta mensagem está a ser gravada. Normalmente não faço este apelo, mas gostaria de pedir que a partilhassem, esta específica, o mais possível. Uma mensagem extremamente importante. Quero pedir também que nos mantenhamos num espírito de contrição e oração. Quero pedir que, por favor, orem por mim, para que eu tenha sempre a palavra certa e a mensagem certa. Queria que começássemos por nos humilharmos perante o Senhor para pedir a sua presença e o seu Espírito. Pai Santo que estás nos céus, Senhor, somos imperfeitos. Podemos falhar e falhamos em muitas coisas. Temos um evangelho perfeito em vasos imperfeitos. E quando chega o momento de o transmitir, muitas vezes é um grande desafio, porque não queremos falhar com as nossas imperfeições, com uma palavra errada, um gesto, um pensamento. Quero neste momento suplicar-te que nos limpes deste mal, que nos renoves e prepares para este momento, que possas enviar os teus anjos para afastar todo o mal, que possas enviar o teu Espírito para operar profundamente, Senhor. Inspira cada palavra, não só ao ser falada, mas especialmente, Senhor, ao ser vivida. Eu te peço neste momento que nos dês a todos humildade, a mim para falar e a todos para ouvir. Que nos dês a todos compreensão espiritual e que possamos realmente ouvir a tua voz e a tua mensagem. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Ontem falámos do tripé da santificação, o tal segundo passo, e vimos que ele era constituído pela oração, pela palavra, não só a reflexão, mas o estudo também da palavra, e pelo testemunho. E dissemos que o testemunho, essa última parte, ficaria para hoje. Eu gostaria muito que tivéssemos tempo de falar sobre o testemunho, e é a minha área preferida, o evangelismo. Gostaria de passar muita informação sobre como podemos partilhar a mensagem, mas infelizmente o tempo é curto. Então eu queria falar sobre o testemunho no contexto do último compartimento do santuário, no contexto da missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do movimento iniciado em 1844, organizado logo a seguir e institucionalizado em 1863, consolidada em 1864. Eu queria que nós entendêssemos o que significa isso e qual foi a missão que foi dada a esta igreja, porque é que ela é chamada de remanescente. O testemunho tem uma coisa interessante, ele é uma ação pessoal e ele é ao mesmo tempo uma ação coletiva. Como membros da igreja, cada um de nós é membro do corpo de Cristo e deve atuar, fazendo a sua parte para cumprir as funções do corpo. Deve atuar desempenhando o seu papel, dando testemunho. E quando todos estiverem dando testemunho individualmente, isso se refletirá também em todo o corpo testemunhando. Testemunho é uma palavra importante.
A testemunha não tem que ser advogado de acusação, não tem que ser advogado de defesa, não tem que ser juiz. Ela só tem que contar a sua experiência, aquilo que viu, aquilo que ouviu. O juiz decidirá, o advogado a utilizará, mas não compete à testemunha tomar outro papel. Deus deu à igreja uma missão. Ele diz claramente que aos adventistas do sétimo dia foi dada esta missão e que eles devem mantê-la até ao fim. É a expressão que ela usa. Esta missão é uma missão individual. O nosso projeto, o plano original, projeto missionário familiar da família Spencer, tem como lema missão global pessoal, porque o ministério pessoal se reflete no ministério global, na missão global da igreja. Diz assim, em Atos 1:8, mas recebereis a virtude, outras versões dizem poder, do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e ser-me-eis, testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. A palavra testemunha está fortemente ligada, já falámos sobre isso, à palavra mártir. A palavra mártir foi uma palavra que define o testemunho, mas foi ganhando um novo sentido, visto que nunca foi fácil testemunhar. Temos que ver aqui, já falámos sobre isso, só quero fazer isso como uma introdução. A mensagem deve primeiro ir às ovelhas perdidas de Israel. Depois vai então a Samaria e depois é que chega aos confins da terra. O crescimento da mensagem e do evangelismo final vai começar com a mensagem de reavivamento na Yazde, que é o Israel espiritual de hoje. Depois vai alcançar Samaria, que são as igrejas cristãs, os que vieram do movimento de reforma, mas que se foram misturando com outros povos, com outras mensagens, e só depois irá alcançar o mundo. Às vezes temos pressa de alcançar o mundo, mas Deus nos deu passo a passo qual é o caminho. Temos que entender que é verdade que sim, a resistência também surgirá, o martírio primeiro surgirá no próprio Israel. Quando Jesus enviou os seus discípulos primeiro a Israel, ele disse que encontrariam lobos devoradores. Porque encontramos lobos devoradores não significa que este não seja o rebanho. Significa apenas que o inimigo infiltra as suas hostes. Como diz o Espírito de Profecia, para cada um que se batiza, ele batiza uma série de outros mais. Porque ele quer ultrapassar, dominar a igreja pelo número. Mas o ponto que eu quero ressaltar aqui é a palavra testemunhar, testemunha, que pode implicar um martírio de sofrimento, normalmente implica, mas que implica uma partilha de uma experiência real de vida, não de uma teoria, não de uma doutrina, mas de uma vivência. Diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como uma teoria a todas as gentes, como uma doutrina a todas as gentes, e então virá o fim. É isso que diz lá? Perdão, está enganado a referência, isto é Mateus 24:14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho. O Espírito de Profecia diz claramente que a mensagem não será pregada tanto pelo argumento, mas pelo poder do Espírito. O poder do Espírito refletido na vida dos filhos de Deus é o que fará o testemunho. Temos muitas vezes tentado acreditar que é porque temos internet, mídia, televisão, que conseguimos fazer a obra. Essas são ferramentas, mas o que vai fazer a obra não é todo o aparato que nós temos, todos os meios que nós temos, toda a experiência, toda a técnica, todo o conhecimento. O que vai fazer a obra é realmente toda a humildade, toda a entrega, toda a submissão, que vai fazer com que a lua debaixo dos pés da mulher, sob a liderança de Cristo, reflita a luz do sol da justiça, com o qual ela se reveste, a justiça de Cristo. Ao considerarmos isto, temos que entender então como é este culminar da mensagem ao mundo que Deus deu como missão ao seu povo desde Israel. Israel falhou nessa missão, orgulhou-se da sua missão, orgulhou-se do seu estado de povo de Deus e não a cumpriu.
Mas a parábola do semeador diz que deu muito fruto, um para 30, outro para 60 e outro para 100, referindo-se às pregações globais do Evangelho, quando 30, Paulo levou por todo lado 30 frutos ao mundo daquela época, não tão grande como depois. Depois com os pioneiros, quando o Espírito Profecia nos diz que era uma boa oportunidade, antes de terem começado as guerras mundiais, e fizemos 60, a Igreja alcançou mais países que as Nações Unidas, mas a mensagem precisa chegar a 100. E eu não sei se vocês se aperceberam, mas essa missão está nos seus e nos meus ombros. Quando Josué ia entrar na terra prometida, Deus disse: Moisés, meu servo, é morto. Esforça-te e tem bom ânimo, pois tu farás entrar este povo na terra. Josué é um tipo de Jesus. Não quero entrar em detalhes de nomes, mas Yeshua e Yoshua. Muitas falsas teorias têm aparecido sobre isso. O que salva, aquele que salva, são tipos, tipologias. Mas o ponto que eu quero realçar é: Moisés, meu servo, é morto. Tu agora esforça-te. E eu quero dizer, Ellen White, minha serva, é morta. Tu agora esforça-te. A missão agora é que tu te levantes e resplandeças, porque a glória do Senhor já vem sobre ti. Eu queria que entendêssemos como se vai cumprir a missão global da Igreja. E isso está revelado na glorificação. Nós temos muitas coisas que repensar e interiorizar. Vamos refletir hoje sobre a terceira mensagem angélica e a glorificação. É uma reflexão muito séria. Eu vou várias vezes orar aqui e quero fazê-lo novamente. Fiquem, por favor, como estão, mas numa atitude de reverência para evitarmos muita movimentação. Senhor, ao entrar neste assunto, eu quero pedir profundamente que me dês consciência plena, que me dês humildade, que me dês discernimento e sabedoria, que nos ajudes, por favor, que esta mensagem seja claramente proclamada em Jerusalém, para depois alcançar Samaria e os confins da terra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. O que é glorificação? Muitos conceitos estereotipados têm acontecido com a mensagem que Deus deu à Igreja. Estereotipamos algumas coisas e isso é muito perigoso. Quando falamos de adoração, focamos-nos na bateria. Quando falamos de saúde, focamos-nos no vegetarianismo. Às vezes criamos clichês e palavras-chave, utilizamos chavões, justificação pela fé, verdade presente. E com o tempo, com uma burocracia espiritual, esses chavões perdem o significado ou não dizem tudo. E a palavra glorificação tornou-se um chavão entre o povo de Deus. Alguma coisa que definimos claramente, pensamos ter claramente e não paramos para refletir no que realmente significa isto. E esta manhã eu queria que compreendêssemos quão solene é esta palavra e a mensagem que ela implica, e quão pouco temos refletido sobre ela ao longo da história da nossa Igreja. Para entender a glorificação, precisamos primeiro compreender claramente a justificação e a santificação. E, consequentemente, isso nos leva ao facto de que temos que entender claramente a mensagem do santuário. Pensamos muitas vezes que somos especialistas em santuário. Só a nossa igreja tem esta doutrina. Às vezes, como indivíduos, eu amo a mensagem do santuário. Muito já li sobre a mensagem do santuário. E cada vez que eu penso, uau, já estou sabendo bastante sobre a mensagem do santuário, sempre aparece um detalhe que eu nunca reparei. Uma coisa que alguém prega e eu, uau, como eu nunca vi isso. Uma mensagem que acho que vamos ter que estudar pela eternidade. O que é glorificação? Ao olharmos para a mensagem do santuário, nós entendemos e começamos por aí que ela representa muitas coisas. Representa a ação do Filho, a ação do Espírito Santo, a ação do Pai em prol do povo.
representa a ação de Deus pela igreja ao longo da história, no Antigo Israel e Antigo Testamento, para apontar para a justificação, durante os 6 períodos da igreja para a santificar e no último período da igreja para a glorificar. É um trabalho não só em prol do indivíduo, mas é um trabalho em prol da igreja. Pátio santo e santíssimo em prol do povo. O templo e a adoração estão representados aqui, o universo e as criaturas de Deus, os filhos de Deus, estão representados pelo povo que está acampado ao redor. Isto já manifesta o que vai acontecer quando a cidade santa baixar. Nós seremos o sacerdote real ministrando na terra. O santuário do céu vai baixar à terra e vai fazer a união das duas coisas. Vai haver só um santuário, porque a terra não está mais como ovelha perdida. Nós, a raça humana, vamos ministrar na terra, no santuário de Deus, e todos os outros povos, todas as outras tribos, todos os outros mundos vão estar à nossa volta olhando para a mensagem de salvação, que é o centro, olhando para nós à imagem de Cristo e Cristo à nossa imagem, vendo a história da redenção ali representada. Pátio santo e santíssimo, antes de Cristo, depois de 1844, até à segunda vinda, e se estenderá pelo milénio e pela eternidade. 1, 2, 3 passos para a queda do povo e 1, 2, 3 passos para a redenção do povo. Justificação, santificação e glorificação. A minha pergunta é: estas 3 coisas, justificação, santificação e glorificação, são uma ação ou um momento? Justificação é uma ação ou um momento? Santificação é uma ação ou um momento? Glorificação é uma ação ou um momento? Quero que prestemos muita atenção e que o Senhor me inspire para dizer o que vou dizer. Muitas pessoas têm tentado fazer da justificação e da santificação apenas um momento. Os de direita, muitas vezes, eu sei que são termos um pouco, às vezes, diversos, eu não quero usar clichês, aqueles que tendem para ser aqueles que tendem para levar a doutrina, a justiça e esquecer a justificação, muitas das vezes são os que se apelidam de verdade presente. Às vezes querem dizer que é uma escolha, então quase que fazem parecer que é um momento. Aqueles que tendem para a justificação querem ficar só no momento. A justificação tem um momento inicial, mas ela deve acontecer diariamente. E a santificação também é um processo de uma vida. Mas eu queria que ambos nos uníssemos num ponto e compreendêssemos como uma compreensão errada da justificação e da santificação apenas como momentos e não como ações, ou apenas como ações e não como momentos, leva a uma compreensão errada da glorificação. Aqueles que caem no apetite ou na presunção falharão na adoração. E eu queria que entendêssemos que precisamos repensar. Tem estado muitas vezes na mente das pessoas a ideia de que glorificação é o momento em que Cristo descerá das nuvens e nós seremos transformados. Eu queria que nós pensássemos seriamente para entendermos esta mensagem. A ação é um processo, tem um objetivo e um resultado. A justificação é o processo, é uma ação contínua que tem um momento inicial. Ela tem um objetivo: justificar, tornar justo, fazer aparecer a justiça. E o resultado será que aquele que passa pelo processo de justificação é justificado. Santificação, a palavra ação já em si representa um processo. Santifica ação, a ação de santificar. Justifica ação, a ação de justificar. O processo de santificação tem como objetivo santificar, separar o indivíduo. E como resultado,
um indivíduo santificado. Então, eu queria que fizesse uma distinção clara do processo, do objetivo e do resultado. Assim também a glorificação é um processo e não apenas um momento. É um processo que tem como objetivo glorificar. Vamos já analisar o que isso significa. E o resultado será que estaremos glorificados. Eu queria que nós avançássemos um pouco nisto. Reparem só. Justificação, santificação, glorificação. Pátio Santo Santíssimo. Santíssimo significa o quê? Santo dos santos. Significa mais santo ainda. Significa dia da expiação, da purificação. Dia do Yom Kippurim, na realidade, das purificações, que este é o plural do hebraico, das purificações. Reparem, este é o quê? O lugar quê? Santo. O que é que acontece ali? Santificação. Qual é o objetivo? Santificar. O resultado? Ser santificado. Então, se você está santificado, para que é que precisa de um terceiro compartimento? Porque algo acontece neste terceiro compartimento que exige de nós ser mais santo ainda. Ser o santo dos santos. A missão do terceiro compartimento, da última parte, do sétimo período da igreja. 7 significa completo, perfeito, mais santo ainda. Não queria que ficássemos, por favor, não deixem que o inimigo nos traga aqueles clichês de debate, de vitória e não vitória. Não é disto que estamos a falar aqui. Não estamos a dizer se vai vencer o pecado, deixar de pecar ou não. Não é disso que estamos a falar aqui. A mensagem é mais profunda que isso e ela tem que ser uma espada de 2 gumes que penetre o nosso coração, não apenas a nossa mente. O Espírito vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo aqueles que estão para ser justificados também, que reconhecem a sua condição. São alcançados no coração e na mente e por isso estão completos para a parte espiritual. Eu queria que nós entendêssemos, Deus nos deu a missão de ser uma igreja que tem que ir ainda mais além do que os 6 períodos da igreja, mais além do que Israel. Deus santificou a sua igreja, já falei sobre isso. Naamã mergulhou 6 vezes e à 7ª vez saiu livre da lepra. Vemos Elias orando 6 vezes e ao 7º período recebe a chuva. Fogo no início, Pentecostes, chuva no fim, Seródia. O Evangelho é só um. Nós fomos chamados para ser mais santos que Daniel, mais santos do que Enoque, mais santos do que os que nos antecederam. A palavra santo foi deturpada pela Idade Média, pelo ataque à mensagem do santuário, e muitas pessoas veem isso como sendo alguém que anda assim, e que alguém que... Santo significa mais separado ainda. Separado do quê? Do que é que Deus quer nos separar durante o período da santificação? Nós fomos chamados, o último período da igreja, o terceiro compartimento, o Santíssimo, o que aponta para a glorificação, para ser mais separados ainda, para ser os separados dos separados, para ser purificados, expiados plenamente. Isto é extremamente profundo. O testemunho foi passando... Fomos enxertados em Israel para nascer o cristianismo e cada igreja passou o testemunho à igreja seguinte, foi restabelecendo cada móvel do santuário, o pátio, o altar dos sacrifícios, o lavabo, o lavatório, todas as coisas do lugar santo, e nós recebemos esse testemunho dos que restauraram o candelabro dos metodistas para sermos a última parte. Reparem, numa corrida de passagem de testemunhos, numa estafeta, o último tem a maior responsabilidade. Se houve atraso atrás, ele tem que se esforçar para correr e recuperar esse atraso. Se houve avanço atrás e estão à frente, ele tem que manter esse ritmo e, se for possível, ainda aumentar. Nós recebemos esse testemunho. E é este o testemunho
que iluminará o mundo. É este o testemunho que tem que ir a todas as gentes antes que venha o fim. É este o testemunho que Deus disse que todo o poder teve e foi dado no céu e na terra para irmos e testemunharmos. Estamos a entender a profundidade desta mensagem? Que isto não é apenas um debate entre conservadores e liberais, que isto não é apenas um debate entre os que acham que estão e os que acham que estão em apostasia. Isto é muito profundo, irmãos. Eu queria que nós víssemos quão profundo é. Se a glorificação fosse apenas o instante em que o nosso corpo é transformado, porque começaria esse período em 1844. Se repararem na mensagem do santuário, glorificação não é um pontinho no fim do lugar santíssimo, mas todo o período do lugar santíssimo, todo o período de 1844 até à vinda de Cristo, aponta para esse fato, esse evento. Porque é que, se a glorificação é só o momento em que seremos transformados no abrir e fechar de olhos, Deus pôs esse período desde 1844? Porque esse momento foi passado o testemunho, um testemunho que deve exaltar o que está dentro da arca. O quê? O caráter. Foquemos-nos não tanto na lei, mas mais no caráter. Não tanto na letra, mas mais no espírito. Não tanto na doutrina, mas mais na prática. Não tanto na teoria da vitória sobre o pecado, mas mais na humildade que vence o pecado. Com o poder de Cristo. Está certo. Mas o que Deus quer mostrar ali é uma vara florida. É um povo que se alimenta do maná. É um povo que reflete o brilho que está no sábado na autoridade de Deus através da sua humildade. Autoridade, humildade. Caráter de Cristo, humildade. Submissão à autoridade do Pai. Caráter dos seus filhos, caráter de Cristo refletido nos seus filhos, humildade. Submissão à autoridade. Se a glorificação fosse apenas um instante, não estaria começando em 1844. Eu quero que entendamos mais profundamente um texto que nós conhecemos há muito tempo. E ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário, olhem como este texto aponta para o santuário, será Yom Kippurizado, será santo dos santos, será mais santo ainda. Até 2300 tardes e manhãs, e o trabalho de Cristo na igreja, e será para a igreja santo dos santos, dia da purificação, mais santo ainda, até 2300 tardes e manhãs, e Cristo operará uma purificação na igreja, a partir de 1844, uma glorificação que culminará num momento, mas que é muito mais do que isso, que é um processo de ação. Até 2300 tardes e manhãs de trabalho com Israel, com os 6 períodos da igreja, e o último período da igreja, o movimento adventista, a igreja de Cristo, deverá enfrentar o desafio de ser purificada, de ser mais separada ainda do pecado, mais purificada ainda do pecado, separada das separadas. Isto não é só uma teoria de que, em 1844 começou o movimento certo, nós estamos certos. Isto é uma ação. É uma missão. É um desafio de fé. Eu quero que nos aprofundemos ainda um pouco mais nisto. O que significa glória? A luz de sua glória, seu caráter, deve refletir-se em seus seguidores. Este texto só diz deve refletir-se, mas noutros textos ela vai dizer plenamente. A luz da lei que está na arca e que é o testemunho que nós recebemos, é o móvel que temos como igreja, a função de restaurar, deve refletir-se
deve estar no caráter, deve apontar e estar a brilhar na lua debaixo dos pés da igreja, plenamente. Glorificação é o processo, a ação de imprimir e consolidar, selar o caráter de Cristo, não apenas em alguns, mas na igreja. O mundo não vai ver só um remanescente dentro do remanescente fiel. Ele vai ver uma igreja glorificada, uma igreja caracterizada, uma igreja que reflete o caráter de Cristo. Glorificação não é só o momento em que Cristo vem e transforma o nosso corpo no abrir e fechar de olhos. É todo o processo que começou desde 1844 de Cristo imprimindo, solidificando o seu caráter na sua igreja e no seu povo. Amém? Isto é uma mensagem extremamente profunda e importante, irmãos. Muito mais que um debate de opiniões. Isto é uma ação divina. Isso é a chave de todo o mal e de todo o pecado. É a chave de todo o início do processo. E não faz nenhum sentido defender isto com orgulho, porque isto é o fim do orgulho. Não faz nenhum sentido defender isto com arrogância, porque isto é o fim da arrogância. Como é que era o caráter de Cristo? Manso e humilde. Como posso eu defender que eu vou ter o caráter de Cristo não sendo manso e humilde? Manso e humilde não significa não ser firme. A firmeza de Cristo era inabalável. Não entrava em políticas, em jogadas, mas era humilde. O último compartimento aponta para a glorificação, a impressão e solidificação do caráter de Cristo nos seus filhos. A separação plena da igreja e do pecado, dos filhos de Deus e do pecado. A santificação plena, o mais santo ainda, o mais separado ainda, a purificação plena. 7. Pleno, completo. A separação completa, a purificação completa. Se vocês repararem em todo este processo que eu estou a falar, caráter é físico. Então, por que é que insistimos apenas no momento em que o nosso corpo é transformado no abrir e fechar de olhos? Muitas pessoas pensam que é o momento em que o nosso caráter também vai ser transformado no abrir e fechar de olhos, porque estão fazendo confusão com glorificação. Eu queria que nós analisássemos isto na Bíblia e no Espírito de Profecia. Para já eu queria que nós víssemos a profundidade disto. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água, dilúvio, batismo, passagem do Mar Vermelho, pela palavra, santificação, lugar santo, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, glorificação, lugar santíssimo, sem mácula nem ruga, santa e irrepreensível, totalmente separada do pecado. Reparem que eu não disse para apresentar alguns, mas disse para apresentar a igreja. Nada temos a temer do futuro, a menos que não vejamos a forma como Deus atuou no passado. Sabemos que vai haver uma sacudidura, e eu quero deixar essa mensagem bem clara a todos os adventistas que me ouvem. Todos os que não quiserem abandonar a sua impureza serão extirpados do movimento adventista. O ouro será purificado e puro, sem nenhuma mancha nem ruga, santo e irrepreensível. Puro. Para santificar, santificação, purificando, glorificação. Para apresentar igreja gloriosa, igreja que reflete plenamente o caráter de Cristo, que brilha aquela luz que Adão perdeu,
a primeira coisa que morreu, sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. Glorificação é um período, não apenas um momento. É um período em que Cristo solidificará, selará o seu caráter, refletido na igreja, e esse período começa em 1844 e culmina no momento em que somos transformados. Eu queria que víssemos esse texto e entendêssemos profundamente o que isso significa. Como Cristo glorificará a sua igreja. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo mais ou menos. Algumas pessoas dizem, não, mas o espelho naquela altura era um espelho baço, não se via bem a imagem, meu amigo. Outros vão dizer assim, não, mas quem é que pode ser igual a Cristo? Eu digo, o reflexo do meu espelho, mesmo que seja limpo, sou eu? Ou é o meu reflexo? Não há ninguém como Cristo. Cristo não pediu para sermos Cristo, pediu para sermos reflexos de Cristo. Refletindo como um espelho a glória do Senhor. O quê? Vamos substituir a palavra? O caráter do Senhor. Somos transformados de caráter em caráter, na mesma imagem como pelo Espírito. Defeito após defeito, no processo de santificação, somos transformados até refletir como um espelho o caráter do Senhor. Isto não vem de nós, mas é pelo Espírito do Senhor. É pelo poder do Senhor. Todos nós, com o rosto descoberto, não é um ato secreto, é uma coisa que não está mais velado o pano sobre o rosto de Moisés. Toda a gente vai ver que estivemos com o Senhor no monte. Toda a gente vai ver essa glória, esse testemunho, esse brilho, esse reflexo. Vai ver o resultado, porque vamos refletir o seu caráter como um espelho, porque fomos transformados no compartimento santo, de caráter em caráter, de pecado acariciado em pecado abandonado, deixando para trás pecado após pecado, submetendo a cada problema, a cada pecado, a esse poder. O Espírito Profecia diz que a limitação não está no Senhor, porque quem opera é o Espírito. A limitação está em nós. Nos que desviamos para a justificação e nos que nos desviamos para a santificação. Nos que não fazemos a justificação e santificação plenas. Irmãos, o que é que então vai acontecer instantaneamente na segunda vinda de Cristo? Eu sei que me vão dizer, não é parte física. Eu queria que entendêssemos mais profundamente e não ficássemos só pelos clichês. Quero orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, eu quero vir à Tua presença. Quero pedir que, por favor, tires de mim toda a incapacidade, toda a imperfeição. Tires de mim toda a vaidade, todo o empecilho, toda a pedra de tropeço, que eu, por favor, possa ministrar a Tua mensagem de forma clara, Senhor. Esta é uma mensagem tão séria, tão solene como o dia de Yom Kippur, em que todo aquele que não o fizer será extirpado de Israel, Senhor. Ajuda-me a perguntar-me se serei eu. Ajuda-me a perguntar-me se eu me estou a preparar para isso. Ajuda-me a ter consciência plena da solenidade desta mensagem. Por favor, ajuda-nos a cada um de nós a entender isso. Ajuda-me a transmitir. Opera neste momento, mais uma vez te peço, com o Teu Espírito. Opera com os Teus anjos e afasta todo o mal. Eu te suplico em nome de Jesus. Amém. O que é que então vai acontecer instantaneamente? Não fiquemos pelo clichê, não fiquemos pela questão de que há o nosso corpo. Vamos ver com atenção o texto. Num momento, num abrir e fechar de olhos, num instante, perante ou ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Primeira coisa que vai acontecer no instante, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Espera. Então, se já fomos sendo transformados de caráter em caráter, até refletir plenamente, o que é que vai haver para transformar aqui?
seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível. Pode alguém aceitar a Cristo, receber a Cristo, ser salvo por Cristo e recebê-lo na segunda vinda com um caráter corruptível? O que é isto que é corruptível que ele está a falar? Se revista da incorruptibilidade. No caráter isto já se passou na justificação. Cristo cobriu a nossa falha pela nossa fé. Depois, na santificação, Ele substituiu a nossa falha pelo seu caráter. E agora Ele vai fazer a última parte que falta. É o inverso. Agora a parte física vai também sofrer a transformação. Se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal, o caráter não é mortal, porque o caráter é o que vamos levar para o céu e é o que vai estar lá para sempre. Ele é mortal no sentido que nós somos mortais, se desaparecermos. Mas se Ele é o caráter de Cristo, Ele nunca será extinguido. Só poderemos viver eternamente se tivermos o caráter de Cristo, porque só o caráter de Cristo é eterno. Isto que é mortal, o corpo se revista da imortalidade. Eu quero que vamos indo um pouco mais além, irmãos. E quando este momento acontecer, quando isto que é corruptível, o meu corpo, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra. Então o Evangelho chegará ao seu ponto. Então aquilo que os heróis da fé que foram morrendo, como está em Hebreus 11, será concretizado. O que é isto que se cumprirá a palavra? A palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Vejam, tudo o que é transformado num instante é a última parte que falta, o então para cumprir a palavra de tudo o que está para trás. É o último toque da glorificação para cumprir toda a glorificação que aconteceu desde 1844 até esse momento. Toda a santificação que aconteceu desde que Cristo instaurou a igreja. Toda a justificação que aconteceu desde que Cristo apontou para Israel a justificação pela fé. Onde está o inferno, a tua vitória? Vejam a palavra vitória, vitória. Ora, o aguilhão da morte, qual é o aguilhão da morte? É o pecado. E a força do pecado é a lei. Eu não sei se estamos a entender a profundidade desta vitória. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vitória sobre lei, pecado e morte. Justificação, santificação, glorificação. O momento que está a acontecer aqui é o toque final que falta. Já fomos transformados na justificação, na santificação. Já vencemos, já recebemos a vitória da justificação, a vitória de Cristo por nós. Na santificação, a vitória de Cristo em nós. E agora falta a vitória da glorificação, a solidificação, o selar do caráter de Cristo nos seus filhos. Este é o toque, é o momento final, é a cereja no topo do bolo de todo um processo de 6.000 anos de igreja. De todo um processo de 6 períodos de purificação, de transformação, de santificação. Isto é a mensagem de glorificação. Quero solidificar com um texto que conhecemos muito. Às vezes podemos utilizar este texto como argumento, mas precisamos utilizar este texto como ferramenta de conversão. Para nos dar noção da solenidade desta mensagem. Queremos, sem dúvida, fé, que Cristo está para vir em breve. Quando Ele vier, não nos há de purificar os nossos pecados, remover de nós os defeitos que há em nosso caráter, ou curar-nos das fraquezas do nosso gênio e disposição. Isso é o processo que veio em todo o período de santificação, justificação, santificação e glorificação. Agora é o momento final, quando Ele vier. É o toque final. Se acaso esta obra houver de ser efetuada em nós, sê-lo-á totalmente. Aquele que começou a obra a nós é poderoso para a concluir até à vinda de Cristo, totalmente antes daquela ocasião. Quando o Senhor vier, os que são santos serão santos ainda, os que houverem conservado o corpo e o espírito em santidade, os que forem justificados e santificados em santificação e honra, receberão então o toque final da imortalidade. Eles estão
justificados, santificados, passaram por um processo de glorificação, de consolidação do caráter de Cristo na igreja e no seu povo, de consolidação e selamento desse caráter. E agora vão receber o toque final da imortalidade. Aquilo que é corruptível, aquilo que é mortal, será transformado em incorruptível, em imortal. Mas os que são injustos, os que não aceitaram a santificação, porque na realidade não aceitaram a justificação, porque na realidade não tiveram fé, são não santificados, são sujos, não foram justificados, não foram santificados, assim permanecerão para sempre e logo terão que ser eliminados, porque só o caráter de Cristo permanece para sempre. Irmãos, isto é tão sério e profundo. Nenhuma obra se fará então por eles para lhes tirar os defeitos e dar-lhes um caráter santo. Não é, este processo da santificação não é um processo instantâneo, é um trabalho de uma vida. É um trabalho de uma vida do indivíduo, é um trabalho de uma vida da igreja. Então o refinador não se assentará, eu até poria aqui mais, para prosseguir, porque ele já sentou, prosseguir em seu processo de purificação e para remover-lhes os pecados e a corrupção. Tudo isto deve ser feito nestas horas de graça. É agora que esta obra deve ser feita por nós. Eu sei, irmãos, conhecemos muito bem este texto, mas conhecemos na letra da lei ou no espírito da lei? Na teoria da doutrina ou na prática da doutrina? Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo da angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Completamente. Devem ter sido transformados de caráter em caráter, de defeito em defeito, até refletir completamente, como um espelho, a imagem de Jesus. Vejam como o Espírito pronuncia e a Bíblia se coadunam e completam e estão de acordo plenamente. Uma só mensagem, um só Evangelho, eterno. Ainda que se reflita na verdade presente, é o ressaltar. A verdade presente quero dizer não como clichê, mas no momento dessa verdade, é o ressaltar de uma só mensagem. O caráter de Cristo é justo. A lei de Cristo é justa. A lei de Cristo não é tirana, não é cruel. Pode e deve ser obedecida. É mais que um dever, é um desejo que nasce no coração daquele que se converte e é justificado. Aquele que resiste a esse ato, a esse processo, é porque ainda não nasceu no seu coração esse desejo. Ainda não está justificado. E muitos se perderão não porque não acreditam numa vitória de santificação, mas porque não têm fé para que nasça no seu coração um verdadeiro desejo. É uma questão de fé. Sempre foi uma questão de fé. Foi uma questão de fé que levou milhares e milhares de homens muito maiores do que Davi a não avançarem contra Golias, porque só se focaram no tamanho de Golias, não no tamanho do seu Deus e no seu poder. Davi não chegou e disse: eu vou com a armadura de Saul, que provavelmente era a única de Israel. Ou talvez Jonatas também tivesse uma. Davi disse: eu venho a ti, não com forças humanas, eu venço o gigante, não pela minha capacidade de santificação, mas em nome do Senhor dos Exércitos, em nome, no caráter do Senhor dos Exércitos. Foi uma questão de fé com Gideão e os 300 homens, os medrosos, os incrédulos, os vaidosos, Efraim, Dan, os que não acreditaram, que não compreenderam, voltaram para casa, não tiveram essa vitória. Assim como o homem acredita no seu coração, assim é. Se você acredita na vitória, é justificado pela fé, santificado pela obediência da fé e será glorificado, refletirá, solidificará, selará Deus no seu caráter, o caráter de Cristo. Foi uma questão de fé para Josué e Caleb e eu aqui queria concentrar-me um pouco. Esta é uma questão muito séria. Ao contrário de Davi, que olhou para o gigante, Josué e Caleb
Fizeram como Davi, mas ao contrário de Davi, o resto dos espias, dos líderes, dos príncipes do povo. Eu nem quero entrar na mensagem numérica que está em todos estes textos. 1 para um exército inteiro. 300 para não sei quantos mil. 2 para 12. A porta nunca foi larga. A mensagem nunca foi popular. Sempre foi estreita. Ao contrário de todos os outros líderes e de um povo inteiro que foi atrás de líderes sem fé, quando tinha modelos de líderes com fé, que apontavam para a palavra de Deus, todo o povo preferiu acreditar ao contrário de Davi, que não era possível vencer os gigantes. Eu quero que entendamos, se as outras gerações tiveram que enfrentar um gigante, esta geração que não passará terá que enfrentar toda uma série de gigantes antes de entrar na terra prometida. Toda uma série de muralhas. Muralhas, pedra sobre pedra, significam adoração ou um sistema religioso. Pedra sobre pedra num altar para Deus. Pedra sobre pedra em muralhas que impedem o povo de chegar à terra. Uma barreira a ser ultrapassada. Vamos acreditar em quem? Em Josué e Caleb ou na maioria? Tal como no tempo de Josué e Caleb, aqueles que não acreditaram na vitória tombaram no deserto e não entraram, não herdaram a terra. Também nos nossos dias, aqueles que não acreditarem na vitória tombarão no deserto e não entrarão na terra. Aqueles que forem atrás dos desconfiados da palavra do Senhor, dos que não têm fé, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível ser justificado, sem fé é impossível ser santificado e salvo. Sem fé é impossível ser glorificado. Sem fé é impossível refletir totalmente o caráter de Cristo. E aqueles que não têm fé para crer nisto, não aceitam a mensagem da justificação pela fé, não entrarão na terra, tombarão no deserto da santificação. Terão jornadeado na igreja, no povo, mas nunca deixado o Egito. Irmãos, que mensagem tão séria. Uma questão de fé. Crês tu que o Pai está em mim e é quem faz as obras? Crês tu que não sou eu que faço estas obras? Crês tu que aquilo que eu faço é o Pai que opera em mim através do seu Espírito? Se crês, também crês que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Se não crês, tombarás no deserto, não entrarás na terra. Só entram na terra os que acreditam na vitória. Só entram e ganham com Gideão os que quebram a sua tocha, quebram o seu vaso, erguem a sua tocha e dão um alto clamor, crendo na vitória, não olhando para números, não olhando para maiorias, não olhando para personalidades, mas olhando só para Cristo. Crês tu que o mesmo Pai, que através do Espírito fez as obras em Cristo, também, por crer em Cristo, fará nos filhos dele, por crer em Cristo, fará nos filhos dele as obras que Cristo fez e as fará maiores do que estas? Maiores do que estas? Porque Cristo veio mostrar ao mundo um modelo do caráter do Pai. E nós iremos mostrar ao mundo milhares de modelos de caráter do Pai, plenamente refletido nos seus filhos. Uma igreja glorificada, apresentada, pura, sem mancha, sem ruga. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho. Repara que não estamos a falar só de mortos físicos, estamos a falar de mortes espirituais. Assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Cristo não está com pressa para mostrar o seu poder para impedir a igreja de ter apostasia. Senhor, Lázaro está doente, vem antes que morra. A cidade, o lugar onde Jesus estava para o lugar onde Lázaro estava, dava para ver.
Levou 3 dias para lá chegar. Cristo não está com pressa, não é no nosso método, não somos nós que temos que ir à frente. Ele sabe o momento em que faz o milagre. Ele não está com pressa em vir acudir uma igreja que tem apostasia. Nós é que estamos a ir à frente. Ele está com pressa em que eu e tu nos humilhemos e tiremos e nos preocupemos com a apostasia na nossa vida, não na vida dos outros. Com a nossa fé, não na fé dos outros. Ele só não agiu ainda porque não tem uma igreja que reflita o caráter dele. Vai tirar o joio e pôr o quê? Quem é trigo? Eu ainda não reflito completamente o caráter de Cristo. Cristo vai esperar que Lázaro morra. Quando olhamos para a igreja, isto é ainda pior do que está. Quando parecerem ossos secos, sem vida, Ele vai aparecer e perguntar: crês tu que estes ossos podem reviver? Crês tu que esta IASD, crês tu que este movimento pode alcançar esta vitória? E quando o profeta, o pregador, o crente fiel olha para isto e vê a situação, é humanamente impossível. Ele diz: Senhor, ele não se atreve a dizer ao Senhor: Senhor, isto parece quase impossível. Ele diz: Senhor, só tu sabes. Quando ele olha para o estado da igreja, a igreja do Senhor, ele diz: Senhor, só tu sabes. Mas pior do que tudo, quando ele olha para o seu caráter, quando eu olho para o meu caráter, quando eu vejo para as coisas que não estão ultrapassadas, como posso eu ver outra coisa? Senhor, só tu sabes. Há tanto tempo que ando a tentar de caráter em caráter. Parece impossível. Aquilo que para o homem é impossível, para Deus é possível. É possível para Deus reavivar uma igreja e ter uma igreja vitoriosa, gloriosa, refletindo e brilhando o caráter de Cristo. É possível para Deus pegar em cada um dos seus filhos e eliminar cada um desses pecados. Quando Deus aparece, o diabo foge. Se ele ainda não fugiu, é porque falta jejum e oração. Este tipo de demónios só se pode expulsar por jejum e oração, por contrição, por Yom Kippur, por dia da purificação, por dia de jejum e oração. Toda a alma que não se afligir será extirpada. Este é o nosso povo. Não diz toda a alma que não se envolver num reavivamento emocional. Toda a alma que não fizer parte de uma música pentecostal carismática. Toda a alma que não fizer parte... Não diz toda a alma que acredita na vitória sobre o pecado e fica batendo na cabeça dos outros. Diz toda a alma que não se afligir, que não olhar para os seus ossos secos na sua vida, será extirpada, tombará no deserto. O Senhor não está à espera que tenhamos uma fé intelectual, doutrinária na vitória sobre o pecado. Ele está à espera de ver a contrição, a aflição, a entrega de uma fé prática que deixa que Ele vença o pecado na nossa vida. Não na vida dos outros, na minha. É uma questão de fé, irmãos. De acordo com a vossa fé, assim vos seja feito. Aquele que não crê, está certo. Ele não vai conseguir. Aquele que crê, também está certo. De acordo com a sua fé, lhe será feito. Irmãos, o justo viverá pela fé. Esta é a mensagem completa da justificação pela fé. Pela fé de que vamos ser justificados, santificados e glorificados, refletindo completamente o caráter de Cristo como igreja. Se ele recuar, se ele voltar atrás na santificação, se ele voltar atrás na justificação, se ele voltar atrás no Egito, a minha alma não tem prazer nele. Se ele recuar ao ver o tamanho dos gigantes, se ele recuar ao ver o tamanho da terra, se ele recuar ao ver o que dizem todos os que são da maioria, a minha alma não terá prazer nele. E o que a alma de Deus tem prazer é em ver o caráter do Filho, um caráter puro. Eu quero que entendamos que a fé sem obras é morta. A fé de letra e não de espírito é morta. A fé de teoria de doutrina e não de prática da vivência é morta.
com isso eu quero deixar uma última pergunta. E que o Senhor tenha misericórdia do seu povo e da sua igreja. Crês tu, de acordo com a tua fé prática, que seja feito? Queria concluir esta manhã com uma oração. Senhor Santo Deus, Santo, 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 eu venho à Tua presença. Eu peço perdão, Senhor, porque sou indigno de pregar esta mensagem. Eu peço que tenhas misericórdia pelo Teu povo, pela Tua igreja. Peço que coloques no mesmo tom, no mesmo sentimento, os nossos corações. Que não haja apenas um zelo pela igreja porque é o nosso clube, mas que haja amor, que haja humildade. Senhor, por favor, opera pelo Teu povo, opera pela Tua igreja. Glorifica o movimento adventista. Glorifica este processo e este trabalho que foi iniciado em 1844. Mostra-nos que esta é a mensagem da justificação pela fé na prática. A verdadeira adoração a Deus é um caráter que reflete completamente o dele. Não uma teoria, mas uma prática. Senhor, por favor, opera com poder. Tu dizes na inspiração profética que vais tomar a rédea da obra nas Tuas mãos. Por favor, Senhor, ajuda-nos a deixar-te tomar a rédea da obra do nosso caráter nas Tuas mãos, para que então possas tomar a rédea da obra mundial nas Tuas mãos. Por favor, Senhor, opera. Dá-nos consciência dessa mensagem. Ajuda-nos a não ser virgens loucas. Ajuda-nos a vigiar, a tomar compromisso, a não seguir a maioria, a não entrar pela porta larga, a crer em Ti e não na outra palavra, na palavra dos outros, na palavra de seja quem for. Ajuda-nos a olhar para os líderes fiéis de fé e não para os líderes corrompidos, mesmo que sejam a maioria. Ajuda-nos a olhar para os membros fiéis de fé e não para os membros corrompidos, ainda que sejam a maioria. Ajuda-nos a olhar acima de tudo não para os outros, mas para nós mesmos. Ajuda-nos a olhar acima de tudo para Cristo e a avançar pela fé, ainda que Ele nos chame para andar sobre as águas, ainda que Ele nos chame para fazer o impossível, não pela confiança em nós. Eu te peço, Senhor, um milagre pela Tua igreja de uma forma especial. Eu quero mais uma vez, Senhor, suplicar pela igreja no Brasil. Temos visto tanta comoção, tanta coisa. Eu sei que Tu tens o coração aqui. Eu sei, Senhor, que muito queres operar aqui. E eu vejo que o inimigo tem tentado atrapalhar esse trabalho. Ajuda-nos a estar sintonizados contigo. Opera, Senhor, profundamente. Opera nas nossas famílias. Salva as nossas famílias. Estão em estado lastimoso, Senhor. Salva os nossos casamentos, os nossos lares. Opera, por favor, nas nossas vidas. Opera para que o Teu nome seja honrado e brilhe, consolidado no caráter do Teu povo, da Tua igreja. Em nome de Jesus te suplico. Amém.